Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelas breves palavras aí do professor Felipe. É um prazer a gente estar aqui falando com vocês de direito condominial, que é a nossa grande paixão, minha e do Hugo, né? Que a gente trabalha já tem um bom tempo com isso. E o nosso tema aqui escolhido, que a gente escreveu, o artigo científico, que estará na revista, né? Da Uniaselv, em breve, vocês vão ter a oportunidade de presenciar esse nosso artigo, é o condominante social, aspectos práticos e legais. Bem, gente, para a gente pensar um pouquinho sobre a questão do condomínio social, é importante a gente pensar sobre o direito de propriedade, direito de vizinhança, deveres do condômino, penalidades e o que é o condomínio social. Bem, o condomínio social ele está previsto dentro do nosso Código Civil, lá no artigo 1339, né, do nosso Código Civil, ele dispõe acerca de qual é a sua denominação. E o antissocial não seria aquela pessoa que ele vai causar um dano à coletividade, né? E que ele pode ser até afastado, não é verdade, Hugo? Olá, pessoal. Satisfação estar aqui com essas feras do direito imobiliário. Esse condômino antissocial, nós vamos tratar dos aspectos jurídicos. O Henrique já começou a falar aqui. Lembrando que o nosso tema está ligado ao direito de propriedade. Um beijo também aos meus alunos que estão me dando oi aqui, a Leda e todos os nossos queridos alunos da Uniaselv. O direito de propriedade é um direito constitucional. Então, quando a gente fala do condomínio antissocial, a gente vai falar de uma limitação de um direito de propriedade. E o Henrique vai trazer especificamente também alguns aspectos que o Código Civil fala sobre quem é o condômino antissocial, mas eu vou adiantar, o condômino antissocial é aquele camarada ou aquela senhora que dá problema no condomínio. Henrique, fala um pouquinho aí para o pessoal quem é esse cara, quem é essa pessoa. Bem, a legislação ela trouxe essa caracterização lá no artigo 1228, parágrafo 1º e 2º, vai tratar sobre o antissocial. E é importante a gente pensar no direito à propriedade, que ele não é um direito pleno, né? Já os romanos tratava-se do direito à propriedade como um direito que não é absoluto, que era absoluto e perpétuo, né? Mas viver em condomínio é o quê? Compartilhar a propriedade, né? E os romanos tinham uma máxima que falava que viver a vida em coletividade é a rixa, a mãe das rixas, né? Ou seja, sempre vai ter uma confusão, né? E é importante a gente pensar, né? Olha aqui, o que seria o direito de vizinhança? Lá no artigo 1277, ele dispõe que são os deveres dos condôminos preservar a saúde, o sossego, a segurança dos demais proprietários, né? E essa regra vai também de encontro com o antissocial, não é verdade, Hugo? É a regra de ouro dos três S's, galera. Vamos lá. O que são os três S's? Feriu saúde, sossego e segurança, isso fere o direito de vizinhança. Repetindo, feriu saúde, sossego ou vizinhança, fere, né? Saúde, sossego ou segurança, fere o direito de vizinhança. Então, há uma limitação. Em Roma, o Henrique falou muito bem, a propriedade era absoluta. Mas com a evolução da legislação, nós vimos que há uma limitação. A própria Constituição fala a propriedade tem que atingir o fim social. Então há uma limitação. E dentro dos condomínios há uma limitação imposta ali pelo artigo 1277, que fala, né, as restrições. A pessoa morar em condomínio, ela tem que saber disso, que não pode, o seu direito, ele vai terminar quando começa o do outro. Viu, Henrique? Exatamente. E quando a gente vai falar em condomínio, é importante a gente compreender que existem regras importantes, que seriam a convenção, a, o regimento interno e as decisões em assembleia. Esses elementos, esses mecanismos são de grande importância, né? A convenção ela vai impor deveres aos condôminos, vai limitar o seu direito de uso da propriedade ou os limites para você respeitar aquela propriedade, né? E é sempre necessário a gente compartilhar e a gente conciliar o direito à propriedade com a harmonia social, buscando sempre, como o Hugo bem disse, a segurança, o sossego e a saúde, né, dos condôminos. E quais seriam esses deveres dos condôminos, Hugo? Olha, Henrique, um
eu acho interessante que a gente botou ao contrário, né? Direitos e deveres. A gente botou deveres e direitos. Por quê? Primeiro vem o dever, para depois vir o direito. E um dos deveres dele é não ficar devendo a taxa de condomínio, que é o rateio das despesas. Ele também não pode guardar nos seus aposentos artigos perigosos, não pode guardar inflamáveis ali na garagem, não pode guardar objetos que possam gerar risco. Ele não pode também fazer ali as suas festas de forma que venha incomodar os demais. Ele tem que respeitar também a lei do silêncio, ele tem que respeitar o condomínio, tanto nos seus aspectos jurídicos, como aspectos morais também. Aquilo que não é moralmente aceito no condomínio, ele tem que se resguardar. Dentro da propriedade dele, embora ele seja ali o dono, né, ele é limitado porque condomínio é coproprietário. Ele passa um pouquinho da propriedade dele para a coletividade, por isso que o condomínio ele tem áreas privativas e áreas comuns, e quando ele faz isso nesse instrumento jurídico, ele passa a ser limitado, né, Henrique? Fala um pouquinho sobre animais, fala um pouquinho das vedações morais também. Bem, importante. O animal, para ele ser bem aceito na coletividade, ele não tem que causar aqueles incômodos ali do 1277 do Código Civil, que é o quê? A saúde, o sossego e a segurança dos demais. E nesse próprio artigo também, que ele fala do direito à propriedade, e nos deveres dos condôminos, no artigo 1336, no 4, vai falar sobre também os direitos e deveres dos condôminos. E lá vai falar sobre as vedações morais. E aí que aqui vai compartilhar as ideias, né? Olha aí essas figurinhas aí, esses vídeos, essas fotos, né? Seriam atentar aos bons costumes, à moral, né? O que seria isso? Colocar em risco os demais condôminos com um animal que pode causar doenças, né? Que mais? Acumular aqueles grandes acumuladores de produtos, de lixo dentro dos apartamentos, pode causar prejuízo aos demais, né? Muitos animais dentro de uma própria propriedade, isso gera um constrangimento, né? A gente já viu casos aí de condômino antissocial que ele fazia grandes festas, né? Na cobertura, com barulhos, com pessoas despidas andando em elevadores, causando um grande transtorno para os demais. E aqui a gente traz os deveres dos condôminos, né, Hugo? Isso mesmo, o Henrique trouxe bem. É interessante que tinha um jogador, que eu não vou citar o nome, que ele, por muitas vezes, fazia festas em seu apartamento. Inclusive, ele chegou a fazer uma banheira irregular em seu apartamento, e por isso foi multado várias vezes, porque há uma restrição até mesmo em obras dentro de condomínio. Você precisa ter uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica de um profissional competente. Porque os deveres dos condomínios é não alterar também a fachada, a forma das paredes, as esquadrilhas, né, internas. Lembrando que a porta também faz parte da fachada do condomínio. Você não pode ter uma porta diferente das dos demais. Né, Henrique? Tem outras restrições também sociais que o Henrique vai falar um pouquinho. Exatamente. Então, o condomínio antissocial ele vai trazer essa desarmonia social. A vida em coletividade, no condomínio, a gente deve primar pelo maior aproveitamento dos espaços, né? E compartilhamento desses espaços. Em razão desses demais convívios, né? Dessas estreitas convívios, eu sempre digo que viver em condomínio, você tem que abrir um pouco da sua privacidade, da sua liberdade, mas saber compartilhar ali o ambiente com os demais, né? E o grande problema que vai envolver os condomínios seria o descumprimento dessas normas gerais, trazendo prejuízo à coletividade. E aí a gente traz o que é o antissocial, né? O antissocial não tem nada a ver com aquela pessoa sem noção, aquele barraqueiro, aquela pessoa que é o brigão, folgado ou revoltado, né? Ou o tamanco de madeira que faz barulho, ou outros personagens que a gente vê aí no dia a dia do nosso condomínio. O que seria ele, de fato, o condomínio antissocial, Hugo? Olha, o condômino antissocial, para o Código Civil, lá no 1337, é aquele que reiteradamente descumpre a legislação, descumpre a convenção. Essas
figuras aqui conhecidíssimas, né, Henrique? Eles podem sim ser considerados um condomínio social, mas para isso, foi isso que o Henrique deixou bem claro, tem que ter um reiterado descumprimento das normas. Por isso, quando aquele folgado lá deixa o carro dele na vaga errada, é necessário que haja uma notificação com direito de defesa e, se for o caso, multa. Sempre que houver uma desordem, quando há uma não conformidade, é necessário que haja uma notificação. Por quê? Lá na frente, quando você tentar configurar, né, que aquela pessoa é um condomínio social, você não tem nenhum registro, você vai acabar sendo frustrado nesse seu ímpeto, né? Henrique, fala um pouquinho mais aí, Henrique, dessa nossa noite sobre esse personagem aí. Exatamente. O Silvio Capanema, que é um grande professor de direito condominial, infelizmente nos deixou na pandemia, ele dizia que existem o quê? Os cão-demônios, né? Que são aqueles condôminos que vão pessoalmente nas assembleias, não mandam procuradores, né? Ou seja, eles vão trazer a desarmonia para os nossos condomínios, para o nosso seio social. E as práticas são desrespeitosas, vai prejudicar a saúde, o sossego, colocar em risco os demais da coletividade, atentar contra os bons costumes, né? E são atitudes que são incompatíveis com o ambiente. E aí a gente traz aqui alguns conceitos, né? O artigo 1336, parágrafo 2º, o artigo 1337 no caput trata sobre isso, e o Hugo disse muito bem sobre isso. É aquela pessoa que, de forma reiterada, né, vai causar atos nocivos àquela propriedade, né? Então, a gente pode estar convivendo com condomínio social e talvez a gente não sabe. Qual seria a melhor orientação, Hugo? A orientação é sempre o síndico ter um bom advogado para poder, sempre que houver uma irregularidade, ele poder emitir uma notificação. É importante também que haja ali assembleias regulares, aonde os deveres são enfatizados, aonde também você tem que manter um estatuto atualizado. Muito embora, gente, isso que é legal deixar claro aqui, só pelo artigo 1277, mesmo que não previsto no regimento interno específico ou na convenção, se a pessoa descumpre as regras reiteradamente, ele pode sim ser considerado antissocial e com reflexos grandes, que nós vamos ver que o judiciário tem tido várias decisões onde ele considera, inclusive o Henrique vai falar daquele cara que não paga ninguém. Como que ele pode ser considerado, Henrique? Bem, o STJ já dispôs em alguns julgados que o condômino que deixa de pagar a sua cota condominial, ele vai causar uma desarmonia, um desequilíbrio no seio social. E isso seria o denominado do inadimplente contumaz. E ele pode pagar aquela multa, né, ser constrangido, levar essa sua atitude para a Assembleia e, lá no parágrafo único, né, do artigo 336, fala o seguinte, 37, perdão, o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar uma correspondente a 10 vezes a cota condominial, né? A conta condominial, né? A contribuição, até uma deliberação da Assembleia. Então, pessoal, é importante ter o quê? O contraditório, a ampla defesa, a aplicação dessas regras, né, que são tão importantes. Não é verdade, Hugo? Com certeza. Então, nós vimos aí que aquele que não paga reiteradamente, viu, gente, pode ser considerado condômino antissocial e um dos efeitos é o aumento da multa, né? Não é a multa comum do condomínio. Quando alguém é considerado como condomínio antissocial, há uma majoração daquela multa. E a gente viu aqui também, importante que o condomínio não é sociedade com fins lucrativos, é um rateio de despesa. Então, por isso que é muito importante que todos paguem a sua contribuição, porque se alguém não paga, a taxa de condomínio ou cota condominial tende a ser mais alta, né? Por isso que essa atitude do devedor pode ser considerada como antissocial. Outra questão, o Henrique vai falar aqui também um pouquinho mais sobre o segundo argumento, Henrique. Sim, o segundo argumento seria que o quê?
a principal obrigação do condômino é contribuir para o rateio da despesa. Nós estamos lá no artigo 1331, 1336.1. Então, esse não adimplemento, esse não pagamento, vai gerar uma rixa entre o síndico, entre os grupos que eles estão pagando, pode gerar uma certa pressão dentro da coletividade. Então, a cobrança efetiva nos condomínios são de grande importância para afastar isso. Então, talvez a aplicação do contumaz ali pode ser uma boa saída, né? E aí a gente aponta aqui alguns entendimentos, né? O STJ já decidiu que é viável, é possível, no julgamento 1.247.020, né? Ele dispôs que era possível aplicar essa multa, né, moratória a partir de uma deliberação em assembleia, né? E aí nós vamos falar um pouquinho aqui também das penalidades, né, do condomínio antissocial, né, Hugo? Como que a gente pode fazer? Nós já falamos, definimos o que é o antissocial e agora nós estamos caminhando para as penalidades. As penalidades é aquilo que a gente vem falando. Ele pode levar uma multa de 5 cotas condominiais, né, se previsto na convenção, ou ainda essa cota pode ser aumentar esse quíntuplo para o décuplo, né, 10 vezes o valor. Porque muitas vezes acontece o quê? Tinha um condômino lá em São Paulo, Henrique, que ele era filho de diplomata. Então, quando ele ia fazer uma festa, ele já falava, manda lá a multinha, que era uma multa comum, né? A multa de uma taxa condominial. Só que, na medida que o condomínio configura que aquela pessoa é um condomínio antissocial, essa taxa pode ser aumentada, né? Isso dependendo de uma assembleia, né? Lembrando bem a regra do 1337, que carece de um quórum qualificado, de 3/4, né? Infelizmente, a legislação trouxe um quórum um pouco alto, embora o judiciário tenha dado algumas decisões suprindo esse quórum, não é a regra. Então, a questão de ser o antissocial é que ele pode levar uma multa maior e outras limitações mais graves que o Henrique vai falar, que é a limitação até mesmo do seu direito de fruir da sua propriedade, né, Henrique? Exatamente. Então, aquele condomínio antissocial, ele está abusando do seu direito do uso da propriedade. E aí, dentro do nosso Código de Processo Civil, né, nós temos medidas cautelares, medidas liminares, que pode visar afastar aquele condomínio daquela propriedade. Afastar o uso, ele não vai perder a propriedade, ele vai deixar de utilizar aquela propriedade por algum momento, né? Dado o seu abuso da sua propriedade, o seu uso abusivo, o juiz pode afastar ele da convivência. E a gente tem percebido que essa temática ainda não chegou no STJ. A nível de tribunais, tem garantido o afastamento, né, o entendimento jurisprudencial da possibilidade do afastamento, até mesmo liminar. Nós tivemos um caso no Mato Grosso de um advogado, né, condômino, que andava armado no condomínio, causando prejuízo para os demais, né, ameaçando os porteiros, ameaçando os demais condôminos. Então, ali pode-se fazer o seu afastamento, né? E é o que o próprio STJ, em uma decisão, né, apontou, né? Olha aqui que ele fala, que visa o quê? O condomínio visa a sua função social, né? Humana, a dignidade da pessoa humana. Então, aquela pessoa que está causando prejuízo aos demais, nada melhor do que afastá-lo do seu convívio, né, Hugo? E aí a gente vai caminhar aqui para as conclusões. É isso mesmo. Lembrando também que houve um caso em Brasília, né, de não é só relações entre condôminos, mas quando o condômino age também de forma ilegal ou com abuso do seu direito contra os funcionários do condomínio, ele pode ser considerado antissocial. Foi o caso aqui de um ex-deputado que agrediu um porteiro. Posteriormente, houve ali uma deliberação para que ele pudesse ser multado e até mesmo caminhou um processo para que ele fosse limitado do seu direito de propriedade. Ele não perde a propriedade, como o Henrique disse muito bem, mas em algumas decisões ele perde o direito de fruir, de morar naquele imóvel. Isso não impede de alugar para outrem. Mas, gente, olha como é grave. O direito de vizinhança, ele limita o direito de propriedade. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é um preceito constitucional, como também o direito à honra, o direito à imagem, também as pessoas que acabam cometendo ali ilícitos, utilizando a imagem das pessoas irregularmente. Isso pode caracterizar também
uma penalidade. Se ele usa as imagens do condomínio de forma irregular, isso especialmente os síndicos e síndicas, muito cuidado com as imagens. Não forneça imagens para os condôminos, né, Henrique? Exatamente. E aí, a questão do condominante social, como o Hugo bem falou, é importante aplicar as medidas administrativas, ou seja, as multas, levar para a decisão da Assembleia, facultar, né, oferecer a oportunidade da ampla defesa, né, do contraditório à ampla defesa, cumprir o quórum, né, que é 2/3 dos condôminos para autorizar ali aquela sanção. O ingresso da ação judicial, os tribunais têm entendido, como nós vamos colocar aqui rapidamente, né, tem entendido que aquele que causa dano ali aos demais condôminos pode-se pedir uma medida cautelar, né, o artigo 1301, aliás, o 301 do CPC, ou as medidas liminares que tem lá dentro do processo civil, a gente pode conseguir, os tribunais têm ofertado essas defesas, né, essas possibilidades, tá? E, pessoal, vamos caminhar aqui para o nosso fim, nós temos 1 minuto aqui, eu quero agradecer, né, o professor Jéssico pelo convite, pela intimação, ele nos intimou a ofertar esse conteúdo para vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho das nossas obras, o Hugo faz parte do livro vermelhinho aí, ele é o meu companheiro de obra, os outros demais livros são da nossa própria editora, o primeiro livro é da minha autoria. Quem quiser conversar comigo de alguma coisa de direito condominial, tá aí meu WhatsApp, e quero agradecer, né, ao Uneaselv por essa oportunidade. Com você, Hugo, pra você fechar. Gente, muito obrigado a todos pela presença, aos nossos alunos, ao nosso coordenador, ao grande professor Felipe Melo, que ainda vai dar uma palavrinha aqui para vocês. É uma satisfação incrível. Só vou responder uma questão, gente. Alguém perguntou se alguém não paga as taxas ou o condômino social, os demais vão pagar, melhor dizendo, se ele é considerado antissocial, os demais vão pagar? Pessoal, não é que eles vão pagar a taxa dele, mas vai acabar tendo que aumentar o condomínio para poder suprir aquela falta de pagamento, né? Porque é um rateio de despesa. Professor Felipe aí pode nos ajudar em qualquer dúvida aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Professores, muito obrigado por essa noite. Foi fantástico escutar os senhores falando com toda essa didática, né, que os senhores possuem. Tenho certeza que os alunos aqui saem ainda mais enriquecidos com os vossos conteúdos. Pessoal, fica o convite para vocês assistirem às outras palestras, caso vocês tenham perdido, né, por alguma razão. Em breve vocês receberão os devidos links. Vocês terão acesso, inclusive, como os professores muito bem falaram, à nossa revista jurídica, Maiêutica. Fica aí o convite para vocês lerem, para vocês participarem, produzirem conteúdos acadêmicos. E desejamos a todos, né, uma excelente semana.